Uma boa noite a todos. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração antes de iniciar esse culto. Hoje é o nosso culto de ceia, culto maravilhoso, especial. Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Amém? Amém. Oramos então. Senhor, queremos te agradecer em primeiro lugar por esse momento especial, Pai. De estarmos aqui na tua casa, participando da tua mesa. Obrigado, Deus, por essa oportunidade especial e que nós possamos, Senhor, discernir dentro dos nossos corações e da nossa mente esse momento. Que teu Espírito Santo venha nos ajudar a compreender e a entender o verdadeiro propósito desse encontro, Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria compartilhar uma palavra com os irmãos que está no livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, no versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança em rosto. Ele ser-lhe-á dada. Amém? Se a igreja quiser tomar assento. Essa palavra, Tiago escreve para a igreja, porque a igreja estava passando por um momento difícil, né, de perseguição, e algumas afrontas, algumas adversidades. E as pessoas naquele período não tinham uma direção, não tinham um discernimento de como lidar com esses problemas. Então, Tiago escreve essa carta, dizendo para eles buscar em Deus a sabedoria para resolver esses problemas deles. Muitos estavam até abandonando a igreja porque as afrontas, né, as perseguições eram muito grandes. Era uma pressão, uma perseguição enorme. E muitos estavam abandonando por falta de sabedoria. Então, Tiago escreve essa carta para eles e pede para eles buscar em Deus essa sabedoria. Aqui em Colossenses, no capítulo 2, ele diz assim, eu vou ler para os irmãos, não precisa abrir. Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, é em Cristo que está a sabedoria, é em Cristo que nós temos que buscar esse tesouro. Então aqui é uma revelação de Deus para nós, que nós temos que buscar esse tesouro, porque está nele, ele está revelando para nós que está nele esse tesouro, essa chave, esse segredo para nós superar todas as dificuldades da nossa vida. Não é na internet, né? Não é em outros lugares, mas é em Cristo. É Ele que vai nos dar a chave, né? A palavra de sucesso, de segredo para enfrentar isso tudo. Eu lembrei dos apóstolos, que quando Jesus falou para eles que ia ter perseguições, ia ter prisão, eles iam estar diante de governadores, né? E Jesus fala para eles assim, não se preocupem, que o Espírito Santo vai botar a palavra na boca de vocês. Ou seja, sabedoria. Basta nós estar em oração e buscar esse tesouro. Esse tesouro está aqui, está revelado para nós. Basta nós encontrar essa fonte, para que nós possamos ter sucesso na nossa caminhada. Não desistir, né? Não deixar a tristeza entrar no coração. E é só buscando essa fonte, que está nas nossas mãos. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para a igreja. Agora eu passo para o pastor Wagnaldo. Paz do Senhor, irmãos, amém? Se coloquem de pé. Vamos adorar ao Senhor com alegria, com palmas, ao Rei de todo o universo e ao Rei da nossa vida. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: Jesus é o Rei da sua vida? Quem governa a sua vida? Quem dirige a sua vida? É o nosso Deus. Então vamos adorar a Ele com palmas e com alegria, amém?
nosso coração vem estar voltados a Ti, Pai. Tu és o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Redentor, aquele que nos chamou e voltamos a viver. Te adoramos, Deus. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas Teu perdão me libertou. Por Tu estava em meu interior, me escondia de Ti, Senhor, mas Teu perdão me libertou. Diga bem alto o que Ele fez. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Por Tua graça eu salvo sou. Teu grande amor me libertou. Eu renasci quando Te conheci. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu amor. Te adoramos. Do meu pecado me resgatastes. Tua glória as cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo. Agora sou cidadão do céu. Ferido estava e me curastes. Teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora eu vejo. Tu me chamastes, eu voltei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Tu me chamastes e eu voltei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. E você pode aplaudir a esse Deus. Oh, Jesus. Tu és santo, 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 poderoso. Por toda a minha vida. Será que você pode dizer?
Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Erga suas mãos ao grande Rei e diga: não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Sinto és escudo, ó Rei dos Reis, ó Rei dos Reis. Adore, 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 adore. Oh, Ele está nesse lugar, Ele está nesse lugar. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele A paz do Senhor a todos. A igreja pode sentar-se, por gentileza. Nós
nós começamos esse culto pedindo para que Deus venha reinar em nossas vidas. Aquele que é escudo para todos aqueles que nele creem. Até que ponto Deus tem reinado na sua vida? Até que ponto você tem deixado que a palavra de Deus seja uma verdade indissolúvel em sua vida? Até que ponto, como seguidor de Cristo, como representante de Cristo, você tem deixado o Espírito Santo reinar sobre a sua vida? Deixado com que os valores de Deus tenham prevalecido sobre todas as investidas do inimigo, que com certeza ele tem investido contra você, para que as pessoas possam olhar para você e ver que existe um reino dentro de você. E vejam que o reino de Deus realmente tem prevalecido diante de todas as investidas da porta do inferno. E visto através da sua vida, se realmente este reino que você diz que você busca acima de todas as coisas, esse reino que você declara que você busca em primeiro lugar, não se preocupando com as outras coisas que Deus disse que acrescentaria em sua vida, até que ponto este reino, que tem um rei chamado Jesus Cristo, tem reinado sobre a sua vida? Porque Ele te amou de uma tal maneira, sabia? Ele te amou de uma tal maneira. Eu vou pedir para vocês abrir ou acessar as suas Bíblias em João, no livro de João. Eu não vou dizer o capítulo nem o versículo, porque se eu disser, você nem vai abrir, que você tem, todos aqui, eu acredito que tem isso decorado na sua mente. Abrir em João? Agora vamos lá para o capítulo 3. Estamos no capítulo 3? Então vamos para o versículo 16. Viu como eu não falei antes, porque se eu falasse você nem ia abrir. Porque todos sabem de cor este capítulo e esse versículo da Bíblia. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois dessa expressão, de tal maneira, é fácil de entender, né, o resto do versículo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. É fácil de entender, porque nessa mesa está descrito isso. Nós estamos aqui para participar desta mesa porque nós cremos nele. E por nós crer, nós cremos que não vamos perecer, não vamos morrer, porque ele morreu no nosso lugar. Ele pereceu as nossas dores e ele viveu a nossa morte. E porque ele viveu a nossa morte, nós não morreremos na eternidade. Mas nós cremos, não vamos perecer e vamos
ter a vida eterna, que é um dom gratuito de Deus para todos nós. O grande problema é essa palavra, de tal maneira. Uma vez o irmão Luciano tentou expressar isso aqui, ele se estribuchou aqui em cima e falou tantas coisas e ficou muito raso aí no que ele falou. Não só ele, mas o que qualquer pessoa nesse mundo tente explicar essa tal maneira. Qualquer teólogo, qualquer pastor, por mais influente, por mais conhecimento que esteja, não consegue expressar essa tal maneira que ele nos amou. Que tal maneira é essa que ele nos amou? Que maneira foi essa que ele nos amou? E o que significa isso para nós que somos seguidores de Jesus? O que significa para você que está aqui, porque você veio buscar Jesus. E você está buscando Jesus porque você está seguindo Jesus e você crê nisso, mas o que significa na tua vida? A maneira como Jesus te amou. Como Ele te amou? De que forma Ele te amou? Para que você venha se constranger diante desse amor. Vamos tentar entender essa tal maneira. Essa palavra, eles não conseguiram traduzir essa palavra. Uma palavra hebraica que eles não conseguiram traduzir para que a gente viesse entender isso aqui. Essa tal maneira que Deus nos amou. Mas nós vamos tentar entender essa tal maneira numa conversa que Jesus teve com o doutor da lei em Lucas 10, 25. E você já sabe o que eu estou falando. Estamos falando da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano tem uma palavra que Jesus usa ali que se aproxima muito e dá para entender mais ou menos qual a maneira, que tal maneira. Vamos tentar entender isso. Quando Jesus ele tem um encontro com o doutor da lei e ele pergunta para Jesus: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna, para herdar o reino de Deus, para herdar o reino dos céus? São tudo palavras que são quase as mesmas coisas. E ele vem perguntar para Jesus o que é que ele tem que fazer, e Jesus diz assim: o que está escrito na lei, como é que você entende? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Jesus disse: respondeste bem, faça isso e viverás. Ele disse: eu vou amar com toda a minha... Eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração, com todo o meu sentimento. Eu tenho que amar a Deus com toda a minha força, com toda a minha alma, com toda a minha transcendência espiritual. E eu tenho que amar a Deus com toda a minha inteligência. Eu tenho que colocar a minha inteligência a este favor, para que eu venha entender, para que eu venha amar a Deus e ao meu próximo como a mim mesmo. E Jesus falou que, ok, você respondeu bem, faça isso e viverás. Então ele pergunta assim, quem é o meu próximo? Após ele dizer assim: eu tenho que amar a Deus em todas as áreas de minha vida, ou seja, Deus tem que reinar sobre todas as áreas da minha vida. Deus tem que reinar no meu coração, Deus tem que reinar na força do meu braço, Deus tem que reinar na minha alma, Deus tem que reinar na minha mente, na minha inteligência, no meu entendimento, Deus tem que reinar em todas as partes da minha vida. Que se Deus reinar, eu vou amar o meu próximo. Jesus: tudo bem, ok, então faça isso e tu vai viver. E ele disse assim: mas quem é o meu próximo? Tentando se justificar quem era o próximo dele. E Jesus conta uma parábola, que pode ser também uma história, sobre um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos de salteadores,
e roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele quase morto, todo ensanguentado à beira do caminho. E naquele mesmo caminho, Jesus conta que descia um sacerdote. E o sacerdote, quando viu esse homem à beira do caminho, ele passou, foi para o outro lado da rua, ele passou de largo e não parou para ajudar o homem. Da mesma maneira, descia um levita, e o levita, que era também um representante de Deus na terra, um que dizia que amava a Deus acima de todas as coisas, ele, quando viu aquele homem à beira do caminho, ele também passou de largo, ele tomou o outro lado da rua e foi embora. Mas Jesus falou que naquela mesma rua também descia um samaritano. E quando esse samaritano viu esse homem à beira do caminho, ele prestou os primeiros socorros, ele pegou esse homem e colocou sobre o seu animal, ele levou o homem até uma hospedaria, e ele cuidou daquele homem, e ele se responsabilizou por tudo que fosse gasto sobre a vida daquele homem. E Jesus pergunta para esse doutor da lei, quem foi o próximo que está daquele que estava à beira do caminho? E ele diz, aquele que usou de misericórdia. Aquele que usou de misericórdia. As duas categorias dos mais próximos de Deus, o levita e o sacerdote, passaram de largo. E o inverso, o samaritano, que era aquele que provavelmente na cabeça deles era que estava distante de Deus. É que aquele que Deus não reinava sobre a vida dele, aquele que estava longe de Deus, mas foi justamente esse que Jesus disse, não, esse parou e fez a vontade de Deus. Esse, quando viu o próximo à beira do caminho, foi aquele que Deus reinou sobre a vida dele naquele momento, e que a vontade de Deus foi estabelecida. Diz o texto que o samaritano compadeceu-se do homem à beira do caminho, e esta palavra, compadeceu-se, é a palavra mais próxima que se aproxima para a gente entender de tal maneira. A tal maneira que Deus nos amou. É o mover de íntima compaixão que outros evangelhos falam, outras versões falam. Aquele samaritano, ele se compadeceu daquele homem. Nós vimos essa palavra, compadeceu-se, em outras palavras também, quando Jesus olha para a multidão e ele diz que se compadece deles, porque são ovelhas sem pastor. Jesus olha para aquela multidão e se compadece, ele se move de íntima compaixão. Nós vemos essa palavra também na multiplicação dos pães. Quando ele veja que o povo está ali ouvindo ele há quase um dia inteiro e está faminto, ele olha e se compadece daquela multidão também. Essa palavra também a gente ouve na passagem do filho da viúva de Naim. Quando Jesus está chegando na cidade, eles estão vindo trazendo essa criança morta. E Jesus olha para aquela mulher que tinha perdido já o seu marido, porque era viúva, tinha perdido também o seu filho, estava sozinha, e ela está chorando, e a Bíblia fala que ele se compadece daquela mulher. E ele se move de íntima compaixão por aquela mulher. A gente veja também na passagem do filho pródigo, quando aquele filho vai embora, gasta tudo que tem, e quando ele volta, ele vem de encontro ao pai, e o pai corre de encontro dele, e a Bíblia fala que o pai corre e se compadece do filho, vendo o filho naquela situação. Essa palavra compadecer é a palavra que mais se aproxima do Deus que nos amou de tal maneira. Ele se moveu de íntima compaixão por nós. Ele se compadeceu vendo o estrago que o pecado tinha feito no nosso meio. Ele olhou para essa realidade e ele se moveu. E se compadeceu de todos nós. E essa palavra no original não tem tradução. É uma dor que eu sinto por causa da dor da outra pessoa. Você consegue traduzir uma dor que você sente quando você olha para uma pessoa que está passando por uma dificuldade, por uma dor, e você consegue sentir aquela dor? É uma palavra que a gente usa hoje como empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. Você consegue se mover dessa tal maneira que você consegue se colocar no lugar da outra pessoa? Você olha para a pessoa e não importa a dificuldade que a pessoa esteve passando, a enfermidade que a pessoa esteve passando, você consegue se mover, se compadecer, que aquela dor é transferida para você. Aquela angústia, aquela agonia que a pessoa está passando, isso transfere para você.
Isso faz você se mover nas suas entranhas. Você sentir a dor que aquela pessoa está sentindo. Ela dói no corpo, dói no espírito, dói nas emoções e dói no meu entendimento. Chegando de uma forma, eu quero chegar a questionar a Deus. Por que, Deus, que isso está acontecendo? Por que essa pessoa está passando por isso? Por que essa pessoa está passando por essa dificuldade? Ela mexe com o meu entendimento, com a minha inteligência, mexe com o meu coração, mexe com a minha razão, ela mexe com o meu emocional, me deixa desorientado. Eu acredito que a igreja se desvia quando perde essa sensibilidade. A igreja se desvia quando esse amor começa a esfriar. E ela perde essa sensibilidade pelo próximo. Ela olha para as pessoas que estão passando por dificuldade, ela olha para as pessoas que estão passando por uma enfermidade, e ela perde aquela sensibilidade de se compadecer por aquilo, de se mover em direção àquela pessoa, por causa daquilo que a pessoa está passando. E nós temos a tendência de sermos anestesiados com isso. Nós temos a tendência de sermos anestesiados pelo mesmo entorpecente que anestesiou o sacerdote e o levita. Porque o sacerdote e o levita, apesar de amar da boca para fora, Deus acima de todas as coisas, apesar de se reconhecerem como homens de Deus, como seguidores de Deus, eles estavam anestesiados com relação a isso. O problema de Israel foi essa anestesia espiritual, e nós temos tendência a isso. É que esse mal venha nos entorpecer, e a gente chegue a ficar anestesiado de uma tal forma que o nosso relacionamento com Deus seja apenas um encontro como esses. E quando saímos daqui, saímos sem sensibilidade nenhuma com as pessoas. E a vida vai passando e a gente vai se entorpecendo cada vez mais e vai perdendo a nossa sensibilidade pelo próximo. E a desgraça de achar que ele está fazendo a vontade de Deus, não fazendo a vontade de Deus, sabia? É uma grande desgraça isso. Não é as pessoas que não fazem a vontade de Deus simplesmente porque não querem fazer a vontade de Deus. É esse entorpecente que nos rouba essa sensibilidade, e a gente chega num ponto que a gente não está fazendo mais a vontade de Deus, mas pensa que está fazendo a vontade de Deus. Isso é muito triste, isso. Achar que está fazendo a vontade de Deus, achar que está se movendo em favor da vontade de Deus, mas está longe da vontade de Deus. Perdeu a sensibilidade de sentir o que as pessoas que estão passando dificuldade do nosso lado estão sentindo. Isso é um grande problema. Posso eu deixar de fazer a vontade de Deus pensando que estou fazendo a vontade de Deus? Você acredita que você pode deixar de fazer a vontade de Deus e ao mesmo tempo ficar pensando que está fazendo a vontade de Deus? Porque a grande estratégia de Satanás é isso. Não é querer que nós deixamos de fazer a vontade de Deus deliberadamente. Eu virar as costas para Deus e sair dizendo, não, eu não sirvo mais a Deus, eu não faço mais a vontade de Deus. Não, é você deixar de fazer a vontade de Deus e sair hipocritamente falando para as pessoas que ainda está fazendo a vontade de Deus. É a grande estratégia de Satanás. É tirar a sua sensibilidade com o próximo. É você achar que está amando a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todo o seu coração, mas você perdeu a sensibilidade com o próximo que está do seu lado e você está vendo, e para você não faz mais diferença o que ele está passando. E você deixar de ser conhecido pelo amor. Você pode até ser conhecido por alguém que vem na igreja, por alguém que anda com a Bíblia embaixo do braço, que frequenta os cultos, que dá dízimo, que dá oferta, mas deixou de ser conhecido pelo amor, porque o amor se esfriou e foi perdendo essa sensibilidade. E as pessoas não conseguem mais te conhecer
por aquilo que você realmente devia deixar sair do seu interior. Pode você ser cego e pensar que está enxergando? Pode você estar cego ainda com relação à vontade de Deus sobre a sua vida e você ainda pensar que está enxergando? Pode acontecer. Tem muitas pessoas que pensam que estão enxergando alguma coisa, mas ainda estão cegos. João capítulo 9, versículo 39, diz assim: então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos que veem. Você já parou para meditar nisso? Eu vim nesse mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que pode ver, então continuam tendo culpa. Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que pode ver, então continuam tendo culpa. Mas se vocês reconhecessem que vocês não estão enxergando, eu poderia fazer vocês enxergar. Mas como vocês acham que estão enxergando, como é que eu vou fazer vocês enxergar? Se vocês reconhecessem que não estivessem fazendo a vontade de Deus, eu poderia falar para vocês a vontade de Deus. Mas como vocês acham, estão esclarecidos, que dizem que conhecem a vontade de Deus, eu tenho que primeiro cegar vocês. Eu primeiro tenho que dizer para vocês: eles ouviram o que foi dito, mas eu vos digo, Jesus não estava dizendo assim, ouviram o que foi dito, mas eu quero falar outra coisa. Não, ouviram o que foi dito, mas eu quero esclarecer o que foi dito. Porque vocês estão cegos. E o pior de vocês estar cegos e achando que estão enxergando. Então, quando os pecadores vinham até Jesus, eles vinham na cegueira espiritual. E Jesus esclarecia eles. E eles se comoviam com aquilo que Jesus falava. Mas quando os religiosos chegavam, eles chegavam achando que sabiam tudo. E Jesus disse: mas vocês não sabem, vocês estão cegos. Se vocês fossem cegos igual aqueles, eu conseguiria fazer vocês enxergar. Mas como vocês acham que estão fazendo a vontade de Deus? Veja como é fácil a pessoa não estar fazendo a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo achar que está fazendo a vontade de Deus. Esse é o grande erro dos religiosos da época, e é um grande erro dentro da igreja hoje em dia. A pessoa está cega e acha que está enxergando. E Jesus tem que desconstruir um monte de coisa na cabeça para construir os valores do reino de Deus. Por isso, quer dizer, eu tenho um vinho novo para derramar para vocês, eu tenho que derramar esse vinho novo na vida de vocês, mas tem que tirar esses odres velhos aí, tem que mudar os odres, mudar o recipiente, tem que desconstruir um monte de coisa. E às vezes a gente vai construindo um monte de coisa na caminhada, e de repente a gente pensa assim: isso aqui eu estou fazendo para Deus, isso aqui eu estou fazendo para Deus. Mas será que está fazendo para Deus mesmo? Será que construímos um monte de coisas que Deus nunca mandou fazer e nem quer que faça? E a gente fica carregando um jugo desnecessário. A nossa vida religiosa muitas vezes pode nos levar a deixar de fazer a vontade de Deus, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Pode nos levar a isso. As nossas celebrações servem para nos instrumentalizar. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Momentos religiosos como esse, celebrações como essa, que a gente vem ouvir um louvor, que a gente vem ouvir a palavra de Deus, que a gente vem se confraternizar com os irmãos, isso tem que ser nos instrumentalizar para sermos instrumentos na mão de Deus. Por que isso aí não servir para nos instrumentalizar, para que a vontade de Deus realmente venha esclarecer os nossos corações daquilo que nós estamos vivendo? Nós estamos perdendo tempo aqui. Nós temos que sair lá fora e entender que momentos como esse tem que mudar o nosso modo de pensar.
a nossa maneira de agir. O sacerdote e o levita não tocaram naquele homem ensanguentado, não porque eram pessoas más. Às vezes você olha, aquele sacerdote foi mal, né? Viu aquele homem na beira do caminho e não tocou nele. O levita também foi mal. Daí nós botamos o título lá, batizamos essa historinha que Jesus falou de o bom samaritano, porque o samaritano foi bom, tinha um coração bom, mas os outros eram pessoas más. Estavam na igreja, mas eram pessoas más, mas não. Eles não fizeram, eles não pararam justamente para fazer a vontade de Deus. Não foi porque eles não queriam fazer a vontade de Deus. Eles não pararam porque eles sabiam que se eles tocassem naquele homem ensanguentado, eles ficariam impuros. E se eles ficassem impuros, eles não poderiam entrar no templo. E se eles não pudessem entrar no templo, eles não podiam servir a Deus. Então eles não tocaram para fazer a vontade de Deus. Esqueceram que Deus falou, que Ele não queria sacrifício, Ele não queria ritos religiosos, Ele não queria nada disso que eles estavam fazendo, Ele queria misericórdia. Que o jejum que Ele escolheu era que cuidasse do órfão e da viúva, daqueles que estavam necessitados. Ele nunca pediu, ele nunca foi o desejo de Deus que sangue de animais fossem derramados. Aquilo era só um símbolo para mostrar para nós que um dia o filho dele seria morto em nosso lugar, que o sangue de Jesus seria derramado em favor de todos nós. Mas aqueles homens não pararam justamente para isso, para fazer a vontade de Deus, mas não estavam fazendo a vontade de Deus com a certeza no coração que estavam fazendo a vontade de Deus. Isso é muito perigoso para nós. É muito perigoso, e a gente veja uma igreja hoje que precisa muito de um avivamento. Uma igreja que perdeu o sentido do que é caminhar com Jesus, do que é caminhar nos passos de Jesus. Tocando esse homem eu fico impuro, ficando impuro eu não entro no templo, não entrando no templo eu não sirvo a Deus. Eles encaixotam a sua relação com Deus numa relação religiosa e vai deixando os caídos à beira do caminho. Nós vamos encaixotando os nossos ritos religiosos e a nossa vida com Deus fica encaixotada entre quatro paredes. E vamos esquecendo o que é uma vida com Deus. O que é uma vida seguindo Jesus, e isso vai nos anestesiando, isso vai tirando a nossa sensibilidade, vamos deixando de nos compadecer e vamos deixando de sentir a dor do outro, vai roubando a sensibilidade, vamos nos tornando individualistas, vamos nos idiotizando, vamos nos tornando idiotas. Não existe idiotice mais perigosa do que viver só para si. É o meu sonho, é os meus planos, é os meus projetos, é a minha casa, é o meu carro, é a minha vida, é minha, é meu, é a maior idiotice que existe no mundo. A pessoa vai se desumanizando e vai perdendo a sensibilidade com as pessoas que estão à sua volta, porque ela só consegue enxergar o seu mundo, só consegue enxergar os seus projetos, os seus sonhos. Esquecem. Então, as pessoas que precisam de nós já não podem mais contar conosco. As pessoas que precisam da igreja já não podem mais contar com a igreja. Você não consegue mais esperar um abraço da igreja e uma mão estendida da igreja. As pessoas que estão à beira do caminho olham para uma igreja encaixotada entre quatro paredes e não conseguem mais contar com a igreja que foi chamada para esse propósito de fazer com que a vontade do céu seja feita aqui na terra. Nesse sentido, vamos perdendo a tal maneira de nos darmos para os outros como Deus deu seu Filho para nós. Vamos perdendo
a tal maneira que Deus se entregou por nós, para nós usarmos essa tal maneira para nos entregarmos para aqueles que estão à nossa volta. Vamos perdendo a capacidade de não sofrer mais com o sofrimento do outro. Não nos movemos mais em favor do outro. Depois desse estágio, sabe qual é? Não tem mais estágio. O desvio é a fé. Depois desse estágio é o desvio. A pessoa perde a fé, porque sem obras, a fé é morta. Sem sensibilidade, a fé é morta. Sem amor ao próximo, a fé é morta. E depois desse estágio, quando a pessoa perde a sensibilidade pelas pessoas que estão à sua volta, pelo seu próximo, é o desvio. Se Deus fez o que fez por nós, é porque Ele amou o mundo de tal maneira. Ele se compadeceu do mundo. Nós só vamos entender o que Deus fez por nós depois de entendermos o que Ele fez antes de fazer aquilo por nós. Antes de olhar para essa mesa e ver que essa mesa representa o corpo e o sangue de Cristo derramado por nós, que essa mesa nos mostra e faz lembrar que Jesus morreu por nós, nós temos que entender que antes de fazer isso, Ele nos amou de tal maneira. Antes de se fazer carne, descer e estar entre nós, Ele nos amou de tal maneira. Ele olhou para nós e se compadeceu. Hoje nós participamos da ceia do Senhor, mas antes era celebrada a Páscoa, sabia? Jesus, na noite que foi traído, transformou a ceia do Senhor, a Páscoa, nessa ceia que nós celebramos hoje. Hoje não tem mais um cordeiro para ser morto, não precisa mais ser derramado sangue de animais, porque Jesus derramou o seu sangue e o sacrifício foi perfeito e definitivo para todos nós. Essa base judaica para a ceia do Senhor começa lá em Êxodo capítulo 3, capítulo 7, que diz assim, ó, disse o Senhor, quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los. Deus chega para Moisés e diz assim, ó, eu tenho visto, Moisés. Moisés, eu tenho ouvido, Moisés. E porque eu vi e eu ouvi, eu desci. Porque eu vi e ouvi, eu me compadeci. Porque eu vi e ouvi, Moisés, eu me movi de íntima compaixão e eu desci para livrar o meu povo. Hoje nós olhamos para a cruz e a nossa cruz que nós olhamos está vazia, sabia? Jesus não está mais pendurado naquela cruz. Mas essa ceia nos faz lembrar que um dia Ele esteve pendurado lá. E sabe por que Ele esteve pendurado naquela cruz, vertendo todo o seu sangue por causa de mim e você? Porque Ele viu o que o pecado estava fazendo com nós. Ele ouviu o nosso clamor por causa desse pecado e Ele desceu. E se fez carne. E se submeteu à morte, morte de cruz, por causa de mim e de você. Outras religiões têm uma cruz com Cristo pendurado. Nós não temos cruz com Cristo pendurado. Hoje, quando nós olhamos uma cruz, a cruz está vazia. Mas isso aqui nos faz lembrar que um dia Ele esteve lá, tá? Não esqueça. Ela está vazia, mas um dia Ele esteve pendurado naquela cruz. E o que segurou Ele naquela cruz não foram os pregos, nós sabemos que foi porque Ele se compadeceu de nós. O que segurou Ele naquele prédio foi o amor dEle por nós de tal maneira que segurou Ele naquela cruz por causa de mim e de vocês. E quando nós deixamos de nos mover de tal maneira, sabe o que é que acontece? Nós vamos nos tornando idólatras. Porque nós somos a imagem e semelhança desse Deus que ouve, que vê, que ouve e desce. Ou seja, nós somos a imagem desse Deus. Nós adoramos um Deus que vê, que ouve e que se move em favor daqueles que estão clamando. Nós somos imagem. E quando nós deixamos de ver, de ouvir e se mover em favor das pessoas, nós vamos nos tornando idólatras. O salmista, ele ressignifica o ato de idolatria no Salmo 115, quando ele diz assim, ó, o nosso Deus está no céu
e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não pode ouvir, tem mãos, mas nada pode apalpar, tem pés, mas não pode andar, e não emite som algum da sua garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Você é a imagem e semelhança de Deus? Você é um adorador de Deus? Saiba que o seu Deus, Ele vê, Ele ouve e Ele se move. Se você parou de ver o sofrimento do seu próximo, se você parou de ouvir o clamor do seu próximo, e você parou de se mover em favor do seu próximo, você se tornou parecido com um ídolo, porque o ídolo tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpam. E tem pés e não se movem. Olha como tem mais gente idólatra dentro da igreja, como você não percebia. Pessoas que se tornaram como os ídolos. Se individualizaram, se idiotizaram. E hoje estão dentro da igreja, mas perderam a sensibilidade de ver, de ouvir e se mover em favor das pessoas. Perderam essa sensibilidade. Estão anestesiados com favor a isso e pensam que estão seguindo a Deus, pensam que estão seguindo um Deus que está no céu, que faz tudo o que lhe agrada, que tudo vê, que tudo ouve e que desce em favor daqueles oprimidos, e se tornaram como os ídolos. Perderam a sensibilidade de ver, de ouvir e de se mover em favor daqueles que necessitam de misericórdia e de compaixão. Idolatria é o ato de ver o caído à beira da estrada e não ter mais a capacidade de se compadecer. Viram a hipocrisia do levita e do sacerdote? Eles se tornaram idólatras, se tornaram insensíveis. Pensavam que estavam seguindo a Deus, mas criaram um ídolo no coração deles. Criaram um ídolo e não estavam mais servindo a Deus. Não estavam mais seguindo a Deus, tanto é que o Filho de Deus chegou na frente deles e eles não reconheceram Jesus. Porque o coração deles tinha se voltado para os ídolos. Criaram um Deus que tinha olhos, mas não via. Criaram um Deus que tinha ouvido, mas não ouvia. E criaram um Deus que não se movia em favor das pessoas. E por isso eles se tornaram igual a esse Deus. Tinham olhos para ver o homem na beira do caminho, mas não viram. Tinham ouvidos para ouvir o clamor do homem, mas não ouviram. E tinham os pés e mãos para se mover em favor do homem, mas não se moveram. Tinham se desumanizado. Tinham se idiotizado. Tinham encaixotado a sua relação de Deus com Deus dentro de um templo. E o que estava à sua volta era tudo imundo para eles. Mas Deus diz para Moisés: eu vi, eu ouvi e desci. Como Deus aguarda uma igreja que ouve, uma igreja que vê e uma igreja que se move. Este é o verdadeiro avivamento. Quando a igreja começar a olhar e ver com os olhos de Deus, escutar e ouvir com os ouvidos de Deus, e se mover como Jesus se movia na face dessa terra. Então agora, examine-se a si mesmo. Examine-se e participe, tá? Não é examinar e dizer assim: eu me examinei, eu estou em pecado, eu não vou participar. Não. Examine-se e participe, porque essa palavra examine, sabe o que quer dizer? Tome consciência de quem você é. Tome consciência do pecador que você é. Tome consciência das suas falhas. Tome consciência da sua realidade. Tome consciência e veja assim: Senhor, o que é que eu estou vendo e não estou... O que é que eu estou olhando e não estou vendo? Senhor, o que é que eu estou ouvindo, que eu estou escutando, mas não estou ouvindo? Senhor, o que é que eu tenho... Para onde eu tenho que me mover e eu não estou me movendo? Tome consciência disso na sua vida. Examine seu coração e veja se não precisa mudar alguma coisa.
Tem pessoas clamando, tem pessoas passando por dificuldade, tem pessoas esperando que você estenda a mão contando com você. Ou essas pessoas não podem mais contar com você, não podem mais contar conosco. Essas pessoas esperam uma igreja que tenha os olhos, os ouvidos e os pés e as mãos daquele bom samaritano. E que haja com misericórdia em prol das pessoas. Gostaria que a banda viesse aqui em cima. E os irmãos que estão responsáveis de servir a ceia também viessem aqui na frente. Mano, fala a respeito do que a irmã Vera pediu. Aqueles que estão com... Aqueles que já foram batizados porque tiveram consciência, né, da sua vida de pecado e confessaram isso diante da igreja. Aqueles que tiveram essa consciência, que estão aqui, se examinaram e reconheceram que realmente eram pecadores, mas que um dia decidiram por Cristo, e Cristo limpou todos os seus pecados, podem participar. Aqueles que ainda não são batizados, que ainda estão aqui, mas não tiveram essa consciência ainda, esperem tomar uma decisão clara sobre isso, para que você participe disso com discernimento. Porque se participar sem discernimento, não tem validade nenhuma, tá? Só tem validade se você passar discernindo o que significa esse pãozinho e o que significa esse cálice aqui, com aquele suco ali. Aí tem validade, porque daí quando você estiver participando, você vai estar lembrando que Jesus Cristo morreu porque você era um pecador. E a morte dele foi suficiente para te libertar de todos os pecados. Amém? Vamos estar servindo. Esperem para participar todos juntos do pão e do cálice. Desde o ventre me conheces, me escolhestes para ti, como herdade prato te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. De mim.
Na noite em que foi traído, tomou o pão. Agradeceu, deu graças ao Pai. Agradeceu por aquele momento. Partiu o pão. Disse a seus discípulos: este é o meu corpo, partido por vós. Comam. Todas as vezes que se reunirem, em memória de mim. Do mesmo modo, após ter participado do pão, ele pegou o cálice, olhou para aquele cálice e disse: este cálice representa a nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de todos vocês. Comam o pão e bebam do cálice, em memória de mim. Porque todas as vezes que participarem do pão e beberdes do cálice, anunciarás a minha morte até que eu venha. Obrigado, Senhor Jesus. Porque nesse memorial o Senhor nos capacitou para anunciar a sua morte. Nos capacitou para dizer ao mundo que o Senhor reina em nossas vidas. Encheu o nosso coração com uma unção de sensibilidade pelas pessoas que ainda contam conosco. Contam com essa palavra viva que o Senhor derramou em nossos corações. Então nós te damos graças, Senhor. Que nunca venhamos esquecer o propósito para que fomos chamados. Nunca venhamos esquecer que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou de uma tal maneira que fez com que o Senhor nos visse em nossos pecados, o Senhor ouvisse o nosso clamor e o Senhor se movesse em nosso favor. O Senhor se moveu carregando uma cruz tão pesada, algo que era destinado para nós, mas o Senhor se moveu em direção à morte, não para morrer, mas para vencer a morte em nosso favor. Vencer a morte porque o Senhor não permaneceu na sepultura. O Senhor ressuscitou e vive está. E hoje nós estamos aqui anunciando a sua morte até que o Senhor venha. Anunciando para o mundo que o Senhor morreu, mas que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E nós aguardamos como uma igreja triunfante a sua volta, Senhor. Mas enquanto aguardamos, Senhor, queremos lembrar daqueles que estão à beira do caminho. Queremos lembrar daqueles que pensam que enxergam, mas não estão enxergando, Senhor. Queremos lembrar que tem muitos que ainda precisam ter um encontro contigo, ó. Que eles possam sair daqui essa noite com os olhos abertos, entendendo que não é só participar de um culto, é participar do teu reino, é participar da tua vitória, é participar da tua ressurreição, é dizer: Senhor, reina em minha vida. Obrigado, Senhor. Todos podem participar.
Glória a Deus. Não esqueçam, a imagem de Deus está sobre sua vida. Ele reina sobre suas vidas. E Ele quer reinar sobre todas as partes de sua vida. Ele quer reinar no seu coração. Ele quer reinar nas suas forças. Ele quer reinar na sua alma. Ele quer reinar no seu entendimento, na sua capacidade intelectual. Ele quer reinar em todas as partes de sua vida. Quando quiseram colocar Jesus à prova, perguntaram para ele se era lícito pagar imposto a César. Preste atenção. Senhor, é lícito pagar imposto a César? Porque se Jesus dissesse que era lícito, ele estaria dizendo que estava a favor de César. E dissesse que não era lícito, se ele dissesse que não era lícito, ele estaria indo contra César. Jesus perguntou: qual a imagem da moeda que vocês têm na mão? Jesus disse assim, eles disseram, é de César. E Jesus disse assim, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus não estava dizendo assim, existe uma parte nesse mundo que é César que reina, existe uma parte que é Deus que reina. Não, Jesus jamais diria isso, porque Jesus sabia que esse mundo está sob o controle de Deus. Deus reina sobre todas as coisas. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Quais são os direitos de César sobre sua vida e quais são os direitos de Deus? O que é que reina ainda? Existe parte nas suas vidas ainda que é César que reina? Ou você já deixou que todas as partes fossem reinadas por Deus? Porque se você ama Deus acima de todas as coisas, não fica espaço para César, sabia? Para César reinar sobre suas vidas. Não vamos nos dividir por causa dos Césares, amém? Vamos nos unir por causa de Cristo Jesus, que hoje foi lembrado aqui, que morreu pelos nossos pecados e nos prometeu uma vida eterna, amém? Não nesta vida. O César desse mundo não pode nos dar aquilo que Deus nos prometeu. Eles são incapazes de nos dar aquilo que Deus prometeu. Mas aquilo que tem sido preparado para nós, não desceu no nosso coração, não desceu na nossa mente. Não, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram. Mas eu quero dizer para você, o nosso Deus, que tudo vê e tudo ouve, um dia vai nos levar num lugar onde esses olhos vão ver, esses ouvidos vão ouvir, e vai descer no nosso coração coisas que você não entende hoje, mas um dia você vai entender. Então pegue a sua vida. Se você que tem a imagem de Deus, não, a sua vida não tem a imagem de César, não. Esquece. A sua vida foi carimbada com a imagem de Deus. E entrega tudo para Deus. Porque quem reina sobre nossas vidas é Deus. Os Césares reinam sobre aqueles que não têm a imagem de Deus. Mas aqueles que têm a imagem de Deus, quem reina é Jesus Cristo. Então que Ele venha reinar em nossas vidas, amém? E possamos sair daqui com essa alegria nos nossos corações, que não importa o que aconteça, Ele reina, e a sua palavra jamais vai passar. E mesmo que nós permanecemos infiéis, e formos infiéis, e vamos tropeçar, Ele vai continuar fiel, ouvindo e vendo o nosso clamor, ouvindo o nosso clamor e se movendo em nosso favor, amém? Porque o nosso Deus está nos céus e faz não só aquilo que os homens e os Césares desse mundo querem que Ele faça, Ele faz o que lhe dá prazer. E o que lhe dá prazer é ver uma igreja sensibilizada com aqueles que estão à beira do caminho. Uma igreja que não perdeu a sensibilidade. Uma igreja triunfante. Uma igreja militante que um dia vai se tornar triunfante na volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um de vocês e lhe dê a paz. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos terminar louvando a Deus. Não saiam sem entregar os cálices, tá?